Caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem, dia 1º de março, domingo, segundo domingo da quaresma. Você já foi à missa? Eu já fui, graças a Deus, me sinto leve, me sinto transfigurado. Amém? O Evangelho está em Mateus, capítulo 17, dos versículos do 1 ao 9, e eu te convido a chamar o Espírito Santo, clamar por ele para tirar os pensamentos vãs, desordenados e estranhos da nossa vida. Queria também aqui fazer um pedido de oração para uma amiga que sofreu um assalto, onde infelizmente levou um tiro na cabeça, mas felizmente está bem, né? Está em observação no hospital. O milagre ela já recebeu de Deus, então oremos por este milagre, oremos pela recuperação dela o quanto antes. Ela precisa da nossa oração, amém? Porque ela está sentindo fortes dores. Eu sei o que é uma dor, meu amado, então eu clamo para você que me dá uma oportunidade, reze por ela, amém? E vamos chamar o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vá ao encontro dela também, nesse exato momento que nós estamos clamando por ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Que evangelho lindo! Eu consigo, meus amados, adentrar nesse evangelho. Eu imagino o sentimento que Pedro teve, né? Porque Pedro se empolgou. Senhor, se queres, eu boto 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, né? Por quê, meus amados? Porque Jesus, ele mostrou a sua identidade divina para todos eles. Assim, ele se revelou, ele antecipou, meus amados, a glória pascal para eles. E essa antecipação, ela tem um fator muito importante. Se você perceber junto comigo, os discípulos vinham enfrentando quantas coisas, né? Eles vinham fazendo as curas, eles vinham passando as dificuldades, todas as dificuldades com Jesus, né? Até chegar ali na transfiguração. Ou seja, os discípulos, eles tinham nada mais, nada menos uma fé um pouco abalada naquele momento. Então,
essa transfiguração veio como um bálsamo, veio para um refrigério na alma deles, fortalecimento da fé. E é o que eu e você precisamos. O Evangelho também diz que ele sobe a montanha. E esse subir a montanha é um encontro, é uma busca com a intimidade, é uma busca com as revelações que Deus pode nos dar. E eu e você hoje vivemos preso no celular, preso em muitas armadilhas que o mundo nos dá. E às vezes a gente precisa subir ao monte, tirar 15 minutos do dia para nós buscarmos a intimidade que nós precisamos. Não adianta você dizer que você não precisa, porque você precisa sim. Você precisa subir ao monte. Tanto é que Pedro, quando percebeu o que Jesus queria fazer, ele ficou tão empolgado, que ele disse: Senhor, se tu deixares, eu monto aqui, isso eu quiser, 3 barracas, eu vou ali, eu faço um exemplo. Ou seja, a glória pascal foi revelada. Eles viram ali o que estava reservado para eles. Eles iam passar ali, os discípulos, eles precisavam daquele fortalecimento, meus amados. Porque eles iam enfrentar o escândalo da cruz. Era muito forte. Jesus sabia que era muito forte. Percebamos a estrutura do Evangelho. Subida do monte, está aqui no Evangelho. A transfiguração de Jesus está aqui. A aparição de Moisés e de Elias está aqui no Evangelho. A proposta de Pedro, montar as tendas, né? Pedro se empolgou logo. A nuvem, a voz do Pai ratificando: este é o meu Filho amado. Escutai-o, né? Então, a reação dos discípulos é muito perceptível, essa reação dos discípulos. A palavra de Jesus e o pedido de Jesus para eles ficarem silenciados. Quantos de nós precisamos silenciar a nossa vida? Olha aí, eu não consigo silenciar. Eu acabo falando os meus projetos, a minha vida, a minha saúde. Quando eu vejo, meu amigo, não passa as minhas dores. As coisas só pioram. Entendeu? E eu não posso reclamar, porque eu sou um filho amado. E eu creio no meu amor. Eu creio no meu amor por Jesus. Eu não estou enganado. Às vezes, por conta da depressão que vem, ela se instala, às vezes eu fico sim triste, eu falo coisa, mas eu estou trabalhando isso em mim. E você também precisa verificar essas suas atitudes e pare de falar. Pare de se praguejar. Meus amados, Jesus subiu ao monte. O Evangelho diz: Jesus subiu ao monte. E o monte na Bíblia, como eu falei ainda agora, é um lugar de quê? De revelação. É um lugar de quê? De intimidade. Quem sobe ao monte, quem se afasta, ele busca a intimidade. E essa busca pela intimidade não é assim: eu me afastei, eu fui aí, rezei, Deus veio aqui comigo. Não. Você tem que, o quê? Se esforçar. É um lugar de intimidade, um lugar de revelação, de encontro com Deus. A subida indica que eles iam se afastar do mundo para o momento espiritual. O que você tem feito para se afastar do mundo, para buscar este momento espiritual na sua vida? Faça essa pergunta. É bom que nós nos perguntemos: o que eu tenho feito para melhorar o meu lado espiritual? Pare de ter vergonha.
Assuma o seu amor por Jesus. Assuma. Não temos que ter medo. E, meus amados, eu posso afirmar que tem muita gente que está precisando se afastar desse mundo barulhento. Tem muita gente que está precisando subir ao monte da oração, deixar o celular de lado, para também ter uma revelação, para Deus se transfigurar a nós, para Deus se transfigurar, para Deus se revelar, para Deus se transfigurar diante de nós, se revelar para nós. Alegrai-vos no Senhor. Em toda a circunstância, alegrai-vos no Senhor. Que o Senhor te abençoe e me abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.